Olá pessoal, eu sou Edson Bruschi, bem-vindos ao primeiro vídeo oficial do canal Nerdagem. O primeiro vídeo que havia sido publicado originalmente no meu canal pessoal. Eu havia feito vários testes com impressão em ABS em uma câmara fechada, que é essa aqui, que é uma prateleira com 60 de profundidade, 60 de altura, uns 90 centímetros de largura. O volume dá aproximadamente 320 litros. E aqui dentro nós temos uma impressora comum, que é uma Ender 3. Nós fizemos vários testes e quem quiser dar uma olhada no último vídeo, basicamente as nossas conclusões foram: em se tratando de redução no cracking, fechando a câmara, a gente obtinha um resultado melhor. Aumentando a temperatura de impressão, né, aumentando a temperatura do bico, a gente também tinha um resultado melhor. E aumentando a temperatura dentro da câmara, nós também tínhamos um resultado melhor. Não era nenhum resultado revelador, mas foi bastante interessante observar na prática o quanto esses fatores influenciam nos resultados. Aí, mais para o final do vídeo, nós fizemos comparações de 3 impressões com a câmara fechada. Uma foi feita a 230 graus centígrados, a outra foi feita a 240 graus centígrados e a outra foi feita a 230 graus centígrados, mas com uma lâmpada halógena dentro da câmara, aquecendo o interior da câmara. E tanto aumentar a temperatura do bico, quanto aumentar a temperatura do ambiente de impressão dentro da câmara, melhorou bastante o nosso resultado final. Então dá uma olhada no vídeo lá, que é bastante interessante. E aliás, o que a gente está falando lá é de cracking, né? Que é um problema que acontece particularmente grave quando você está fazendo impressão em ABS, né? Que é o descolamento das camadas durante a impressão. Aí, sobre aquecer o teu ambiente de impressão com uma lâmpada halógena. Uma impressora como essa, imprimindo ABS, consome algo em torno de 150 watts. Ter uma lâmpada de 300 watts ligada aqui dentro só para aquecer a câmara não é lá uma solução muito elegante, né? Então, se for possível a gente ter um bom resultado apenas utilizando o próprio aquecimento gerado pela própria impressora, obviamente é muito melhor, né? Mas claro que isso não vai ser possível em todas as situações. Você vai ter casos como, por exemplo, num dia frio em que não dá. Você vai provavelmente precisar de um aquecimento adicional. Isso é algo que a gente pode explorar em um próximo vídeo. E, inclusive, eu já comprei uma lâmpada infravermelha para a gente fazer teste de como é que a gente pode ativamente, né, usar um elemento ativo para aquecer a câmara. Como ficaria esse consumo adicional de energia elétrica e como ficaria o resultado e tal. Então a lâmpada infravermelha já foi comprada, precisa de tempo para fazer esse teste. Vamos ver se ele vai sair. Mas neste vídeo de hoje, todos os testes foram feitos com a própria impressora aquecendo a câmera, né? E é claro que eu simplesmente poderia comprar uma caixa, né, um enclosure, um gabinete, sei lá como é que vocês chamam, para colocar a impressora lá dentro, né, próprio para isso, colocar a impressora lá dentro e sair imprimindo ABS. Geralmente isso funciona muito bem, mas qual é a graça, né? Fazendo dessa forma, pelo menos, eu tenho a oportunidade de aprender algumas coisas e criar algumas soluções personalizadas para a minha situação e mostrar algumas coisas para vocês, né? Mas antes de irmos para os testes, então, apenas uma revisão do que acontece quando você coloca uma impressora dentro de um ambiente fechado, de um espaço fechado. Então, quando você tem algo aquecendo o ar dentro de uma impressora fechada, né, dentro de uma câmara, no nosso caso será principalmente a câmara, a mesa aquecida, né, porque ela gasta muito mais energia do que todo o restante da impressora. Esse ar quente sobre a superfície da cama será aquecido, ar quente sobe, né, então ele está mais quente do que o ar ao redor, ele sobe e ao chegar aqui em cima,
ele vai trazer, vai expulsar o ar relativamente mais frio que está aqui para baixo, né? E com isso nós temos uma corrente de convecção. Então, o ar quente subindo e o ar frio descendo. Dessa forma, a gente chegaria teoricamente até um estágio de equilíbrio em que todo o ar da câmara estaria na mesma temperatura. No nosso caso, é claro que nós não teremos esse estágio de equilíbrio, pois a câmara não é tão bem isolada assim, e nós teremos continuamente calor saindo para o ambiente, seja por irradiação, seja por troca de calor por meio do material, que não é um isolante térmico tão bem assim, tão bom assim, né? Ou seja até mesmo por troca de ar, porque o fechamento não chega a ser hermético, né? E na realidade, se você ficasse continuamente jogando calor, né, se você tivesse energia elétrica sendo transformada em calor dentro de uma câmara perfeitamente hermética, a temperatura subiria até o infinito, ela subiria indefinidamente, o que obviamente jamais poderia ocorrer aqui, né? E nós temos um caminhão passando na rua. Aqui nós sempre teremos algum calor saindo, sempre teremos algum calor escapando de alguma forma. Quanto calor? Bastante complicado de saber, mas ao menos a gente pode medir a temperatura e para tentar dessa forma fazer alguma otimização do nosso sistema. Para isso nós colocamos um sensor de temperatura aqui, um outro sensor de temperatura aqui e um outro sensor de temperatura medindo a temperatura ambiente da sala. E esses gráficos eu vou ter como mostrar para vocês. Então, vamos aos testes. Então, o nosso primeiro conjunto de testes foi feito nessa região aqui. A câmera foi aquecida 3 vezes, utilizando apenas a mesa aquecida da impressora, configurada para 100 graus, sendo que na primeira vez a câmera estava aberta, aqui, na segunda vez a câmera estava fechada, e na terceira vez eu reduzi o tamanho da câmera. Vamos aos detalhes de cada teste. No primeiro teste, a frente da câmera estava aberta. As cores das legendas aqui estão trocadas, porque depois eu mudei de teste. Depois desse teste, mudei a configuração dos sensores, tá? Mas isso não altera as medições. A linha azul significa o sensor no topo da impressora, a linha verde é o sensor no topo da câmara, na base da câmara, e a linha amarela é a temperatura ambiente. A impressora foi ligada às 11 horas e ficou ligada durante quase 5 horas. E a temperatura chegou a apenas uns 23,7 graus centígrados. Então a gente nota que o calor ficou realmente o tempo todo escapando para o ambiente. Mesmo que a câmera esteja fechada nas laterais, embaixo, em cima e no fundo, ela só estava aberta na frente, mesmo assim o calor não fica dentro da câmera. O tempo todo o ar fica saindo da câmera e vai sendo renovado por ar mais frio que vai entrando vindo do ambiente, né? No segundo teste, a câmera foi fechada na frente também, então ela ficou toda fechada. E aí sim, agora nós temos a curva esperada, com a temperatura subindo e se estabilizando. E até ela se estabilizou relativamente rápido, né? Foi ligado às 23h50 e 2 horas depois, lá pelas 1h50, a temperatura no topo da impressora estava 33,1 graus centígrados, na base da câmara estava 23,5 graus centígrados, enquanto a temperatura ambiente estava 22,1 graus centígrados. Aqui nós podemos notar bem a diferença que faz a impressora ficar confinada em um ambiente fechado. Aqui nós temos a comprovação de que, primeiro, a câmara realmente está fechada, que é algo que a gente já havia comprovado no último vídeo. Lá já havíamos concluído que, apesar do fechamento não poder ser considerado perfeito, ele já era bastante adequado. E, segundo, que o fato da impressora estar em uma câmara fechada faz uma diferença abismal na manutenção da temperatura interna. Nós não estávamos conseguindo chegar a uma temperatura tão alta assim, mas também, né, a gente estava conseguindo chegar apenas a 33 graus, mas também temos que lembrar que era um dia frio, a temperatura dentro da sala estava 22 graus, enquanto que a temperatura fora
Na rua estava bem abaixo disso. Mas é claro que que no verão o ar-condicionado ainda estaria ligado, então a situação não seria muito diferente. E no terceiro teste, reduzindo o tamanho da câmera, o que foi feito, foi colocado duas caixas de papelão dentro da câmera para reduzir o tamanho útil dela para aproximadamente a metade. Então o tamanho da câmera ficou de 320 litros para cerca de 150 litros. Dessa forma, nós obtivemos essas curvas aqui. Nós ligamos a mesa às 17h10 e 2 horas depois, lá pelas 19h10, a temperatura no topo da câmera já estava a 33,6 graus, na base da câmera estava 26,3 graus e a temperatura ambiente estava uns 24 graus. Note que aqui a temperatura ambiente estava mais alta, né, porque era final de tarde, e a temperatura na câmara ainda não tinha se estabilizado completamente, ela ainda estava subindo, mas ela estava subindo muito devagar, tá? Aqui ela está subindo cerca de 0,1 graus Celsius a cada 5 minutos. O que foi surpreendente nesse teste foi que reduzir o tamanho da câmera para aproximadamente metade não fez muita diferença na performance da câmera. Então foi decidido que daqui para frente a gente continuaria utilizando todo o espaço da câmera, até mesmo pela maior facilidade de manuseio do equipamento e do material dentro dela. Além de que nesse espaço é possível colocar duas impressoras. Cabe uma Ender 3 e uma Grabber, né, dentro dessa câmera. E ambas funcionando ao mesmo tempo, tá? Sumarizando em uma planilha, esses são os resultados obtidos após 2 horas com a impressora ligada dentro da câmara aberta, com volume de 320 litros e com volume de 150 litros. Se nós tirarmos a diferença entre a temperatura no topo da impressora menos a temperatura no ambiente, nós obteremos 1,6 graus Celsius para a câmara aberta, 11 graus para 320 litros e 9,7 graus para 150 litros. Por que apenas 9,7 graus para 150 litros? Porque a temperatura ambiente estava mais alta, né? Parece que nós temos uma limitação na temperatura que fica no topo mesmo, né? E aqui fica bastante claro que reduzir o tamanho da câmera, ao menos nesse nosso teste, não foi um bom negócio. Talvez, se você fizer o teu teste, vá dar resultado diferente, mas ao menos no nosso teste, esse foi o resultado que a gente obteve, tá? E, por outro lado, se a gente fizer a temperatura no topo, menos a temperatura na base, a gente obtém esses resultados aqui, né? E parece que uma câmera menor, a temperatura se iguala mais rapidamente, né? Dá para notar que a diferença de temperatura entre topo e base ficou menor numa câmera menor, o que é esperado e é uma grande vantagem, né? Mas mesmo assim, essa diferença foi de apenas 0,5 graus e ainda não justifica reduzir o tamanho da câmera. Então, vamos continuar usando a câmera no seu tamanho total. Antes de fazer os testes que eu acabei de mostrar para vocês, eu tinha impresso uma torre de temperatura, indo de 200 a 260 graus, e eu já tinha percebido que, né, com o ABS cinza e tal, obviamente em temperaturas baixas ficava horrível, muito cracking, muito delaminamento, e até 250 graus, né, de 230 até 250 graus eu tinha um resultado bom. Acima de 250 graus já começava a ficar com problema. Em 260 graus ficava uma certa penuginha, assim, o acabamento não ficava legal. Então eu decidi fazer as impressões que eu tinha para fazer, porque eu estou fazendo uma outra impressora, estou fazendo uma outra Grabber, em 250 graus, e é essas peças que eu vou mostrar agora. Então, aqui temos duas peças que foram impressas com a câmera fechada a 250 graus, sem maiores problemas, resultado bem bom. Mais duas peças, aqui é onde vai preso o motor do eixo Y, e onde vai preso o idler da correia do eixo Y, também duas peças impressas sem problema. Esses são os knobs de ajuste da cama.
aquecida, também, ok. Esse é um modelo que eu gosto bastante, daquela peça que vai embaixo da cama onde a correia vai presa. Ela permite ajuste da tensão da correia, é uma peça bem legal. Também foi impressa sem nenhum problema. Suportes dos motores do eixo Z, também impressão bonitinha, sem nenhum problema. De novo, os suportes dos motores do eixo Z, dessa vez em ABS OEM preto. As outras peças foram feitas em ABS também, só que azul metálico, Printalot, e também sem nenhum problema. E aqui são os X-ends, X-ends, né, são os finais do eixo X. Então, essa peça da esquerda é o idler, onde vai um rolamento ali, e essa outra peça é onde vai o motor. E notem que aqui não tivemos muito sucesso. A gente teve crack, 1, 2, 3 na peça do motor, e tivemos crack ali também, ó, onde nós temos aqui, né? Onde vai o rolamento. Então, o que parece ser uns pontos críticos é onde nós temos essa, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, onde nós temos uma variação de espessura, parece ser um ponto crítico, mas aqui a gente também teve isso, né? Onde a parede ficou mais fina, parece que tem mais repuxo, e aí a gente tem mais possibilidade de ter cracking. Então, as peças até que estão usáveis, pelo menos para fazer teste, mas não foi um acabamento muito bom. Então, isso são as medições durante a impressão daquelas peças. Talvez alguma não esteja aqui, mas acho que a maioria está. Dá para notar que a temperatura na câmera depende um bocado da temperatura ambiente, certo? Conforme a temperatura ambiente varia, a temperatura na câmara também varia. Isso é interessante, né? E aqui foi quando a gente imprimiu os X-ends, né? E notem que a temperatura na câmera estava sempre em torno de 35 graus, sendo que a temperatura na base da câmera estava em torno de 29 graus, né? Então, poxa, deveria ser o suficiente, né? Para que a gente conseguisse obter um resultado bom. Sei lá, até se você verificar no Marlin, por exemplo, a temperatura default para a câmera, em caso de ABS, é 35 graus, né, quando coloca em pré-aquecimento. 240 a temperatura do hot end, 110 a temperatura da cama e 35 a temperatura da câmara. Então, mas claro, isso aqui é apenas uma ideia, né? Não é, isso vai depender de várias coisas, né? Mas, pô, 35 já deveria ser legal, mas aparentemente não é. A gente precisa de uma temperatura um pouco mais alta. Então, bom, com base nisso, eu cheguei à conclusão de que preciso aumentar um pouco a temperatura da câmara, né? E antes de partir para alguma solução ativa, eu acredito que a gente ainda consegue melhorar isso aqui, melhorando talvez alguma coisa na própria câmara. Bom, uma coisa que é interessante de perceber é que as peças que eu imprimi originalmente para a primeira Grabber, elas estão em ótimo estado até hoje, elas não têm cracking, e elas foram impressas na Ender 3, nessa mesma prateleira, só que essa prateleira ficava virada para outra prateleira, e a outra prateleira pega o sol bate nela, né? Então é uma parede que fica quente, tá? E as peças estão muito boas. E inclusive algo que é perceptível aqui é que essa parede é fria. Essa parede dá para um outro cômodo da casa, né? E essa parede é fria. É mais fria do que esse plástico
mais fria do que esse isolamento aqui. Então, eu possivelmente esteja perdendo calor para a parede. Então, é esse teste que é bom fazer. Então, esse mesmo material que eu tenho aqui, né, vamos usar na parede lá atrás, aqui, fazer mais alguns testes. Tá? Esse material eu não sei o nome dele, tá? Mas é uma espécie de um plástico enrugado, não sei o nome disso, e aqui uma camada bastante fina de alumínio, tá? Usado justamente para isolamento térmico. Vamos fazer uns testes e vamos ver como é que isso se comporta. E aqui a gente tem o resultado do teste. Foi um teste que começou às 9 da manhã e foi até às 3 da tarde. E foi feito 4 estágios. Primeiro, foi colocado um isolamento térmico no fundo da câmara. Então, nós já temos isolamento térmico na direita. Foi deixado isolamento térmico no fundo da câmara também. Então, com isso, a temperatura foi subindo. Depois de 2 horas aproximadamente, ela já estava em 38 graus. Então, a temperatura chegou até 38 graus,3. Aí foi retirado esse isolamento térmico do fundo e deixado o isolamento térmico apenas no lado esquerdo. Com isso, a temperatura começou a cair e ela foi baixando até chegar e estabilizou mais ou menos, né, em 35,4 graus Celsius. Então, ao que parece, o isolamento no fundo é o que realmente está fazendo diferença. Né? Aí foi feito mais um teste, mantendo o isolamento da esquerda e colocando também o isolamento no fundo da câmara. Com isso, a temperatura voltou a subir, ela foi chegando até 39 graus, então conseguimos chegar perto dos 40 graus. E aí foi retirado os dois isolamentos, a câmera voltou ao estágio, né, que a gente tinha utilizado, né, desde bastante tempo, né, desde algum tempo, com apenas o isolamento na direita, né? Então a temperatura foi caindo até 36 graus, né? Por que a temperatura não caiu para 35 graus? Bom, porque a câmara toda já estava quente, porque a temperatura ambiente já estava mais alta do que quando a gente começou o experimento, né? Porque ele começou às 9 da manhã e aqui é praticamente o auge da tarde, né? A temperatura depois caiu porque eu troquei o sensor de posição e tal. Mas é bastante interessante observar isso, né? Aparentemente a gente está sim perdendo bastante calor para o fundo da sala. Que aliás faz todo sentido, né? Conseguir, porque a parede tem uma massa considerável e conseguir esquentar a parede requer um bocado de calor. Então, como essa prateleira estava do outro lado da sala, de fundo para a parede, que é esquentada pelo sol, ali pega sol praticamente o dia todo, aquela parede ajudava a manter a câmera mais quente. Como agora a câmera está de fundo para uma parede que dá para outro cômodo da casa, essa parede fica praticamente fria e a gente tem sempre um fluxo constante de calor da câmara para a parede. Então faz todo sentido que um isolamento térmico na parede nos ajude a manter a temperatura dentro da câmara mais alta. Bom, mas aí sobrou mais uma coisa para a gente testar. Vale a pena colocar isolamento térmico no topo da câmera também? E aqui está o resultado nos nossos testes. O que foi feito foi ligado primeiro a câmera com isolamento na área superior. Então foi dado um jeito de fixar aquele mesmo isolamento, né, na parte superior da câmera. E aí, então isso foi deixado durante 1 hora mais ou menos. Daí depois foi retirado o isolamento da parte superior e a temperatura chegou no topo da impressora até 38,3 graus. Aí depois foi colocado o isolamento superior, a temperatura chegou até 39, retirado o isolamento superior, a temperatura chegou até 39,1 e foi colocado o isolamento superior de novo e a temperatura chegou até 39, 39 e pouquinho, tem uma distorção ali. 39 graus, vamos considerar. Então, 39, 39,1, 30, né? 39,1, 39,2, 39, né?
é uma diferença muito pequena, né? A gente pode completamente desconsiderar, até mesmo porque a gente tem variação da própria temperatura ambiente, né, durante esse período. Então, com isso, chegou-se à conclusão de que colocar o isolamento térmico no topo da câmara não vale a pena. Do jeito que ela já está com isolamento térmico bom o suficiente no topo, né? Então, a configuração melhor para essa câmera aqui é apenas isolar atrás mesmo, né? No fundo. Isolar a lateral não faz grande diferença, a gente só vai perder visibilidade, vai perder claridade na lateral. A direita já está isolada mesmo, então fica assim, né? Foi feito para fechá-la. E em cima não vale muito a pena, e até mesmo porque o isolamento na parte superior iria atrapalhar o nosso próximo experimento, que vai ser colocar lâmpada infravermelha aqui para aquecer a câmera toda mais rápido, porque ainda está demorando um pouco para a câmera chegar numa temperatura boa, né? Além de que a gente tem bastante influência da temperatura do ambiente na temperatura da câmera. Então, se nós tivermos uma lâmpada infravermelho ou algum outro sistema dentro que a gente consiga controlar melhor a temperatura da câmera, a gente consegue ajustar ela para talvez, sei lá, 40 ou 45 graus, ela chegue mais rápido na temperatura desejada e se a temperatura ambiente estiver mais baixa, esse aquecimento adicional vai ser mais intenso. Se a temperatura ambiente estiver mais alta, esse aquecimento adicional vai ser menos intenso. E dessa forma a gente consegue manter a temperatura interna mais estável. Mas isso é um experimento longo também e vai ser para o próximo vídeo, tá? Por esse vídeo a gente fica assim e até a próxima.